Dois diretores de equipe saindo de seus cargos, uma vitória que foi conquistada e depois o piloto foi desclassificado, gente tentando voltar à Fórmula 1 e também um grande prêmio que é icônico. Apesar de não termos tido nenhuma corrida no final de semana passada, várias coisas aconteceram no mundo da Fórmula 1, então não vamos nem perder tempo porque tem muita coisa pra gente falar. Vamos entrar no carro, apertar os cintos porque estamos largando da pole para falar disso tudo e também do Grande Prêmio do Japão. Não tivemos corrida, mas tivemos acontecimentos importantes ao longo dessa última semana e aqui a gente já vai falar do mais importante deles. Dois diretores de equipe que saíram de seus cargos. Um deles, Adrian Newey, e o outro, Jonathan Whitley. Já se especulava desde o Grande Prêmio da China que o Newey sairia do cargo de diretor da equipe na Aston Martin. É um cargo também que nunca fez muito sentido desde quando ele foi anunciado no ano passado, porque o Newey é o projetista, é o cara que lidera o projeto do carro, o desenho em si, e não é um cara que é de mão na massa no sentido de controlar partes da equipe, tentar formar o time e fazer com que isso tudo dê certo, né? Essa engrenagem toda continue rodando. E aí a gente também tem que aliar isso ao Lawrence Stroll, que é um dos donos, né, da Aston Martin, não só da Fórmula 1, mas como empresa em si. Lawrence Stroll, que é o pai do Lance Stroll, é um homem de negócios, mas é um homem de negócios impaciente. É um cara que já trocou aí várias vezes o diretor da equipe porque ele quer dar o melhor equipamento para o filho para tentar aí ser campeão. O único problema é que ele não consegue enxergar a Fórmula 1 como algo de longuíssimo prazo, que é o que a Fórmula 1 normalmente é. Começa-se um projeto, desenvolve-se esse projeto e aí colhe-se os frutos lá na frente. A gente tem que pensar em projetos de 5, 6, 7 anos para que eles realmente deem certo e comecem a dar resultados. E quem é o principal candidato para assumir a vaga do Newey na Aston Martin? Jonathan Whitley, que do nada decidiu sair da Audi, por motivos pessoais. Comenta-se que o Whitley não estava se adaptando à vida na Suíça, que deve ser um excelente problema para se ter. Mas isso aliado ao caminhão de dinheiro que o Lawrence Stroll deve ter colocado no contrato, aí as coisas começam a ficar mais encaixadas. Isso é um baque muito forte na Audi, porque o Whitley é um cara que tinha 20 anos de Red Bull, era o braço direito do Christian Horner na época que a Red Bull estava ganhando tudo. Então, a experiência dele é muito importante para um projeto que está começando na Fórmula 1 e tem aí um prazo de validade, ou então um prazo que eles querem cumprir, de em 5 anos estarem brigando por vitórias e também pelo campeonato. A gente tem que lembrar que o Whitley pegou a Sauber, que foi a pior equipe de 2024, e a transformou em 2025 em uma equipe que estava ali nos pontos toda hora e também fez até pódio com o Nico Hülkenberg. Então o Whitley é um cara que tirou a Sauber, que em 2024, no começo da temporada, não conseguia nem trocar pneu direito, em uma equipe que estava ali brigando por Q2, por Q3, por pontuação, obviamente fez o pódio, mas que figurava ali nesse meio de pelotão e estava desenvolvendo cada vez mais, inclusive por conta também de todo esse projeto com a Audi. E porque toda essa movimentação pode impactar ainda mais a Audi, porque estão trazendo ele, Mattia Binotto, o cara que comandou a Ferrari entre 2019 e 2022, teve um certo sucesso, mas é caracterizado por diversos erros em sequência que acabaram aí por minar várias chances da equipe disputar vitórias e até campeonatos mundiais. Então é meio que esperar para ver o que tudo isso aí pode trazer para a Audi, mas se eu fosse a Audi, eu já começaria a pensar de uma outra forma. Eu colocaria o Binotto como tapa-buraco por enquanto e traria um personagem característico da Fórmula 1, Christian Horner. Christian Horner já é uma figura aí que está tentando voltar ao paddock e especula-se que ele quer comprar 24% da Alpine, que é justamente uma parte que é controlada por diversos grupos que tem aí atletas, atores e atrizes de Hollywood e várias outras celebridades, e eles estão querendo sair dessa parceria com a Alpine. Eles compraram esses 24% em 2023 a 200 milhões e agora eles querem vender a 900. Esse é o salto que a Alpine deu em questão de valor de mercado. Então o Christian Horner já quer fazer essa compra para voltar ao paddock. Se eu fosse a Audi, eu já puxava ele, fazia uma negociação e aí tá tudo certo, já que o Christian Horner é um cara que tem muito sucesso na Fórmula 1 e sabe dirigir uma equipe. Mas, ainda puxando a Alpine, tem outra parte interessada nesses 24%.
a BYD, que é uma empresa que a gente já conhece, é uma das maiores fabricantes de carros elétricos e híbridos do mundo. E eles têm visto com bons olhos essa nova regra da Fórmula 1, que é mais puxada para a eletrificação. Então existe aí, de fato, uma conversa entre a BYD e a Alpine. E para entrar na Fórmula 1 a gente sabe, ou você faz uma equipe do zero, como a Cadillac fez, ou você compra parte de uma equipe ou você compra a operação de uma equipe, que foi como a Audi fez com a Sauber. E é exatamente assim que a BYD quer entrar na Fórmula 1, comprando essa parte da Alpine. E antes de chegarmos no Grande Prêmio do Japão, Max Verstappen correu as 4 horas de Nürburgring, no circuito que é o misto do antigo com o novo, né? Tem aí 24, 25 quilômetros, mais de 150 curvas. Ganhou a corrida junto da sua equipe e também os pilotos que estavam dividindo a equipe, mas eles utilizaram um jogo a mais de pneus novos, 7 pneus ao invés de 6. E aí, mesmo com a vitória e tudo mais, a equipe de Verstappen foi desclassificada. O holandês está numa draga que não acaba mais. Mesmo quando ele ganha, tiram a corrida dele. Mas falando agora de Grande Prêmio do Japão, que é um dos grandes prêmios mais tradicionais do calendário da Fórmula 1, tem aí já 39 etapas disputadas em solo japonês e também tem muita história envolvida nisso, inclusive já no primeiro Grande Prêmio do Japão. Grande Prêmio esse que foi realizado em Fuji em 1976. Sim, em 1976, aquela temporada maravilhosa que foi retratada e dramatizada no filme Rush, que é um filmaço e traz essa disputa do campeonato entre Niki Lauda e James Hunt. E justamente no Grande Prêmio do Japão que foi decidido o campeão daquele ano. Essa foi a corrida que o Niki Lauda abandonou porque ele julgou que as condições de pista e de chuva não eram seguras o suficiente para se ter uma corrida. O resultado disso foi que James Hunt foi campeão daquela temporada. Depois de um hiato de 8 anos entre 78 e 86, o Grande Prêmio do Japão voltou a ser realizado, mas aí dessa vez já em Suzuka, que é o circuito que a gente mais conhece. Suzuka é um circuito que é extremamente desafiador, é velocíssimo e é um dos circuitos que os pilotos mais gostam. Várias curvas de alta, várias curvas de média velocidade, e tem aquele último setor especial com a 130R, uma das curvas mais rápidas do calendário, que é quase como um acelera, fecha o olho, vira para a esquerda e vai. Suzuka também é o único circuito no calendário que ele tem o que a gente pode chamar de formato 8, né? Chega uma parte do circuito que ele se cruza, ele vai para dentro de si mesmo. Então é mais um charme para esse circuito que é tão celebrado na Fórmula 1. De lá para cá, ou seja, de 86 a este ano, só em 4 ocasiões o Grande Prêmio do Japão não foi disputado em Suzuka. 2007 e 2008 foi disputado em Fuji e, obviamente, entre 2020 e 2021 não foi disputado por conta da pandemia. Até 2023, o Grande Prêmio do Japão era uma das últimas corridas do ano, e isso aí faz com que ele tenha ainda mais história, ainda mais peso na decisão de campeonatos. Desde a estreia do Grande Prêmio, 13 Grandes Prêmios do Japão decidiram o Campeonato Mundial. É 1/3 de todas as corridas que aconteceram em solo japonês. Muita coisa, muita história. Já falamos de James Hunt, que foi coroado campeão do mundo no Japão. Mas a lista de pilotos campeões do mundo em solo japonês é extensa e é pesada. Damon Hill, Piquet, Senna, Prost, Schumacher, Hakkinen, Vettel e Verstappen também foram campeões no Grande Prêmio do Japão em Suzuka. A partir de 2024, porque o calendário da Fórmula 1 é muito extenso, temos aí 24 corridas, o Grande Prêmio do Japão saiu do final do ano para o começo do ano, para a primeira parte do calendário. E é triste a gente ver um Grande Prêmio tão icônico, com tanta história, sair em uma posição que poderia decidir campeonatos para o começo do ano. Mas isso tem uma explicação. A Fórmula 1 hoje em dia tenta operar em blocos continentais para fazer a logística de um calendário tão longo. Mas trazer o Grande Prêmio para o começo do ano dá uma boa oportunidade para os fotógrafos da Fórmula 1, que é enquadrar o carro junto da árvore de flor de cerejeira que é tradicionalíssima no Japão. São fotos que realmente ficam muito bonitas. O que a gente pode esperar do Grande Prêmio do Japão? Eu não tenho acesso a dados, mas eu acho que vai ser muito mais próximo do que a gente teve no Grande Prêmio da Austrália, porque Suzuka não é um circuito que tem freadas realmente muito fortes. Tem a freada do hairpin, ou do grampo, e tem também a freada do último S, que é a curva Cássio. Fora isso, são curvas de alta ou média velocidade, pouca frenagem, muita aceleração.
Se a gente for voltar na China, aquele S de média velocidade do segundo setor, ele era feito mais devagar do que nos anos anteriores. Nos anos anteriores, os pilotos faziam aquelas curvas flat, pé embaixo. Este ano, eles estavam utilizando o clipping, que é o motor elétrico girando em reverso para carregar a bateria. Isso ajudava com que os carros tivessem mais bateria para utilizar naquela reta de 1,2 km, o que é algo que a gente pode não ver no Japão. Se nós levarmos em consideração que o grampo é o último trecho de frenagem forte, dali até a curva Cássio, que é a última chicane, são 1,8 km. São 600 metros a mais do que a reta na China. Eu creio que nós vamos ver os carros perdendo velocidade no meio desse último setor, que também tira todo o charme da 130R, porque nós vamos ver os carros fazendo aquela curva que é tão icônica e tão rápida numa velocidade muito menor. Nesse caso, é esperar para ver, mas como eu disse, eu creio que os carros vão começar a perder velocidade no meio desse último setor. Mas, me conta aí a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo na Fórmula 1 e também qual a sua expectativa para o Grande Prêmio do Japão. Além disso, se você chegou até aqui, muito obrigado, mas não se esquece, dá o like também e se inscreve no canal. Até semana que vem com mais um vídeo aqui no Largando da Pole. Um abraço!